pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar uma tag. Na verdade, eu tava meio perdida, sem saber o que eu gravava, porque se ficar gravando todos os dias a mesma coisa vai ficar um pouco cansativo, né? Como eu já falei no vídeo anterior. Então, eu tava pesquisando algumas coisas sobre a congregação, que é a igreja que eu vou. Aí tava pesquisando e achei uma tag e eu achei bem legal. Chama Sou da CCB, essa tag, e tem 8 perguntas, então é uma tag rapidinha. E eu achei legal responder só por causa que às vezes tem gente nova aqui no canal ou que não me conhece muito bem, né? Por conta de. Eu acho que eu nunca falei aqui assim abertamente qual igreja que eu vou. E aí eu achei legal responder. E como o canal agora eu tô pretendendo voltar com ele e falar mais sobre assim, coisas de casa, coisa de maternidade, casamento, né, nesse sentido, é legal fazer essa tag, né? Talvez não dá muita visualização ainda no começo, né? Mas eu sei que a gente tem que ser persistente, né? E aí eu sempre oro e peço pra Deus que se for da vontade dele de dar certo, para ele colocar mais desejo no meu coração. Então, tipo, esse desejo tá permanecendo no meu coração. E eu sempre vinha pensando sobre isso, mas assim, não tinha coragem de começar. E aí a minha mãe, meu esposo sempre me dando força, não continua, não volta, né? Volta a gravar, porque né, você tem que ser persistente e tal. E aí eu resolvi, falei, gente, eu acho que vamos tentar mais uma vez, né? Então eu tô aqui com as perguntinhas, né? O meu cabelo tá aqui, gente, ó, é aquele cabelo da hidratação do outro vídeo que eu fiz, né? Olha só, se eu não fizer muita hidratação, vai voltar tudo novamente, porque ainda tá com bastante frio, ó. Eu tô aqui no quarto das crianças, que é o quarto mais iluminado. Então, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho mais claro, com o áudio talvez um pouquinho melhor do que os outros, tá? Mas eu prometo que eu vou melhorar, né? Vou melhorando aos pouquinhos e logo a gente aprende e vai ficar tudo 100%. Então, vamos às perguntinhas, que senão vai ficar muito longo e aí ninguém vai querer assistir esse vídeo, né? Então, tá. A perguntinha número 1. Como conheceu a CCB? Bom, quando eu nasci, meus pais já eram crentes, né? E a minha mãe, ela já era crente desde quando ela nasceu, né? A família dela minha avó com meu avô já era batizado. O meu pai, ele batizou quando ele era na mocidade dele e depois conheci minha mãe e eles casaram. Então eu já era, meu pai e minha mãe já era batizado, já era crente da congregação quando eu nasci. Tem algum parente que é da CCB? Então, na verdade, acho que praticamente todos os meus parentes, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, todos são, pelo menos a maioria, são batizados. Tem um ou outro que não é batizado, mas assim mesmo tem conhecimento da graça de Deus na congregação. E então eu acredito que é só dar o tempo ao tempo, né? Que logo Deus faz a obra no coração deles também. Pergunta número 3. Há quanto tempo é da CCB? Então, como eu disse, eu já nasci na CCB, eu tenho 28 anos. Então, eu tenho 28 anos na congregação. Mas batizada mesmo, eu batizei em 1º de junho de 2008. Então, agora a gente está em 2020, então agora vai fazer 2008, vai fazer 12 anos, então, em junho, 1º de junho desse ano, vai fazer 12 anos que Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Pergunta número 4. Já sofreu algum tipo de preconceito por ser youtuber, blogueira, ou por ser da CCB? Bom, na verdade, eu creio que não, até porque o canal ainda é pequeno, né? Eu comecei a gravar, depois parei, depois voltei, depois parei de novo, e ficou nessa coisa. Mas quem assistia aí é da congregação e frequenta a mesma igreja que eu, sempre me apoiou, sempre fala, não, Karina, volta, não, Karina, grava assim, ai, nossa, né? Tipo, então eu acho que nunca sofri nenhum tipo de preconceito por esse motivo, não. Número 5. Conte uma obra que Deus fez na sua vida resumidamente. Bom, gente, tem várias obras que Deus fez que são lindas, né? Mas às vezes a gente não dá tanta atenção porque, né? Às vezes a gente vê tanta obra bonita que conta lá na igreja, né? No testemunho, e às vezes a gente não pensa que aconteceu com a gente. Mas tem uma que me marcou muito, que foi a obra que Deus fez no meu casamento. Quando eu e meu esposo, a gente conversou sobre casamento, quando a gente foi ficar noivo, eu estava um pouco receosa, porque a gente não tinha nada, eu não tinha enxoval, ele não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada. E aí, naquele momento, que a gente conversou sobre isso, eu fiquei muito receosa. Mas eu sabia que era da vontade de Deus, porque Deus já tinha falado pela palavra. Então, a certeza que a gente tem no coração, a fé é muito grande, né?
Então, naquele dia mesmo, ele já começou a ganhar as coisas, tipo, móveis da casa. Naquele dia que a gente tinha conversado, foi, assim, coisa que a gente vê que foi Deus mesmo que tava movimentando as coisas. E aí, quando a gente começou é, mexer com as coisas do casamento, a gente não tinha condição. Deus preparou meu enxoval inteirinho, eu tô contando bem resumidamente, né? Uma irmã veio e sentiu de fazer todo o meu enxoval, então tudo que eu tinha, e na verdade tudo que eu tenho até hoje, a maioria das coisas, assim, foi coisas ainda que eu ganhei do meu casamento. E Deus foi movimentando todas as coisas. Mas aí faltava alguns meses pro casamento e a gente tinha que arrumar as coisas da festa, né? Comida, refrigerante e tal. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração. Para alguns pode até parecer muito supérfluo isso, e realmente às vezes é, mas naquele momento no meu coração eu tinha um desejo que no meu casamento fosse servido Guaraná Antártica e Coca-Cola. A gente casou em 2010, em novembro de 2010, esse ano vai fazer 10 anos já. Então, naquela época, se hoje é caro, naquela época era muito mais, porque a gente ganhava muito pouco, né? E aí, a gente, na verdade, eu trabalhava fazia pouco tempo e eu não tinha condição nem de pegar um empréstimo, porque eu trabalhava há pouco tempo, não tinha crédito ainda para pegar um empréstimo tão alto para fazer um casamento. E aí eu com a minha mãe conversando tudo, e minha mãe falou assim, Karina, você tem que, se Deus, né, Deus sabe todas as coisas, mas você tem que aceitar o que Deus vai preparar. Mas a fé era tão grande no meu coração que todo dia eu orava e pedia pro Senhor preparar refrigerante de Guaraná Antártica e Coca-Cola no meu casamento. E todo mundo que vinha conversar comigo, eu falava isso. E, tipo, muita gente ria de mim, sabe? Tipo, nossa, você tá doida, né? Você tá querendo demais. Mas assim, aquilo nunca entrou no meu coração, sabe? Eu nunca fiquei triste com as pessoas rindo de mim. Eu sempre acreditei que Deus podia fazer e acima de tudo era Ele que ia prover tudo. E aí, minha mãe um dia falou assim pra mim, Karina, amanhã a gente vai no banco e a gente faz um empréstimo. Porque daí a gente faz esse empréstimo e aí a gente consegue pagar o buffet do casamento. E aí a gente já tinha visto, tipo assim, mais ou menos os valores, né? A gente não tinha visto com ninguém ainda específico, mas a gente já tinha visto mais ou menos quanto que ia ficar tudo aquilo que a gente tinha vontade, né? Mas aí, naquele dia à noite, a gente foi na igreja, era um dia de folga meu, que eu trabalhava numa lanchonete, e naquela quarta-feira, que foi o culto à noite na minha comum, era folga minha. E a gente foi na igreja, Deus mandou a palavra falando assim, faltou falar meu nome na palavra, e Deus falava assim que era pra me tirar minha mão, que ele ia colocar dele, e que era pra me tirar a minha, senão eu ia atrapalhar a obra que ele tinha pra fazer na nossa vida. E aquilo entrou dentro do meu coração e eu falei que eu com a minha mãe conversou, a gente falou, não, a gente não vai então no banco fazer empréstimo nenhum. Aí no outro dia, minha mãe, ela trabalhava pra uma senhora, nossa, coração gigantesco. Ela não é da congregação, ela frequenta uma outra denominação, mas é uma pessoa muito boa de coração, muito mesmo. E aí a minha mãe contando pra ela. Na verdade, minha mãe não chegou a comentar com ela. Minha mãe foi trabalhar, normal. E aí ela pegou e chegou perto da minha mãe e começou a comentar com a minha mãe sobre o meu casamento, como que tava os preparativos, como que tava as coisas. E a minha mãe contou pra ela, né, que a gente tava querendo fazer um empréstimo, mas que Deus tinha falado no dia anterior, que Deus tinha falado que a gente não era pra nós pôr a nossa mão, que Deus ia fazer a obra, que era pra gente tirar a nossa mão, que Ele ia fazer coisas que a gente nem imaginava. E nesse momento, essa senhora que minha mãe trabalhava para ela falou assim para minha mãe, então faz um empréstimo comigo. E aí minha mãe ficou, tipo, né, pegando dinheiro emprestado com minha patroa, né? E aí ela foi, comentou com a minha mãe, né? Não lembro assim certinho como que foi o jeito que ela falou, né? Que eu não tava perto, minha mãe que sabe contar assim certinho como que ela falou. E aí ela falou assim, faz um empréstimo comigo. E aí ela falou, no outro dia, ela falou assim, ó, já pode ver, vai lá no buffet, ver quanto que vai ficar, que eu vou pagar tudo. E aí a minha mãe foi, né, a gente pediu pra moça lá do buffet ir lá em casa pra gente conversar, ela foi. E aí a gente pediu o orçamento do Guaraná Antártica com a Coca-Cola e pediu um orçamento do refrigerante mais barato também. E aí a gente pediu esses dois orçamentos. E aí no outro dia minha mãe levou pra ela, falou assim, ó, o orçamento com Guaraná com refrigerante Guaraná e Guaraná Antártica e Coca-Cola fica em tanto,
Não lembro agora valores certinhos, quanto que ficou, mas era muito caro na época, a gente não tinha condição. E com o refrigerante mais barato vai ficar tanto. Era uma diferença bem grande de valores. Aí, essa senhora que minha mãe trabalhava falou assim: não, vai ser Guaraná, Antártica e Coca-Cola. Gente, eu falo assim, meu coração enche de alegria, sabe? Porque é uma coisa que pra muita gente pode parecer bobeira, mas era um desejo do meu coração. E depois disso foi só acontecendo coisas que, sabe, a gente foi ficando assim cada vez mais maravilhado de tanto que Deus fez obra no meu casamento. E a última delas também, assim, que Deus falou sobre o meu casamento foi que ia chegar gente no meu casamento e ia falar pra minha mãe e pro meu pai que a festa estava maravilhosa, que estava muito tranquilo, que Deus estava ali. E a gente, né, escutou muito isso lá no casamento, né? Muita gente veio falar pra gente que o casamento estava muito lindo, que estava tudo muito perfeito, que Deus estava ali, que era Deus que tava ali naquela festa. Então, eu dou muito valor pra isso que Deus tem feito, sabe? Então, por mais que a gente não tem um casamento perfeito, né? A gente é ser humano, a gente erra todos os dias, a gente tá sujeito a muita coisa. Mas o que eu oro todos os dias e peço para Deus é que Ele guarde o meu casamento, né? E porque a gente tem que dar valor nessas obras que Deus fez na vida da gente, né? E aí tem muitas outras obras que Deus fez, mas senão esse vídeo vai ficar gigantesco, né? A outra pergunta. Fale 3 hinos que mais gosto. Dos 3 hinos que eu mais gosto. O 260, que é o Sou Servo Inútil, do Inário 5, tá, gente? O 257, que é o Remil-nos por Graça, eu já gostava dele quando ele era no área antigo já. E deixa eu só... E o 210 também, que é o Grandes Promessas. Também eu gosto bastante desses 3 hinos. Então, o 260, o 257 e o 210. Número 7. Qual o culto que mais gosta? Culto à noite, reunião de jovens, ensaio ou reunião da mocidade? Como eu sou casada, já há quase 10 anos, eu frequento mais culto à noite, né? Meu esposo vai bastante em ensaio também por conta dele ser músico, mas eu quase não vou em ensaio. Então, o meu culto preferido é o culto à noite. E aí, número 8, dê um conselho para a mocidade do fundo do seu coração. Bom, gente, o conselho que eu acho que eu tenho para dar é relacionado a, acho que namoro, sabe? Porque às vezes na igreja a gente tá tão assim, vai tanto na igreja às vezes atrás de namorado ou de namorada, que às vezes a gente não dá valor realmente o que importa, sabe? Então, quando sempre buscar de Deus, né, para um relacionamento, né? E quando Deus o preparar e for da vontade de Deus e buscar a palavra e Deus confirmar tudo, eu acho que é muito interessante a gente procurar conversar bastante, sabe? Porque o namoro tá ali pra isso. Porque depois que você casar, você vai viver a sua vida de casado, mas como se fosse namorados, né? Porque no começo do casamento é complicado. Então, se você não conhece a pessoa com quem você vai casar, fica mais difícil ainda. E aí, quando você usar o namoro, lógico, né, que vai ter um beijo ou outro às vezes, vai pegar na mão, não é a gente tá falando pra não ter isso, mas assim, buscar mais a Deus e ter, e ter muito diálogo no namoro. E aí depois, quando casar, vocês vão poder namorar o resto da vida. Porque muitos casamentos hoje estão acabando porque não teve esse diálogo antes, sabe? Tipo, eles não se conhecem. É totalmente dois estranhos que chegam ali, casa e depois acaba não dando certo, né? E entregar muito na mão de Deus, orar todos os dias, pedir para Deus guardar o casamento, guardar o esposo, guardar a esposa, guardar a família, né? Guardar o lar. Porque pra gente abrir uma brecha pro inimigo entrar é muito fácil. Então a gente tem que sempre estar buscando a Deus. E não que a gente vai ser perfeito, não que a gente vai ter uma vida perfeita, mas o importante é a gente sempre perdoar, né? E que a felicidade não é ser perfeito, mas a felicidade tá na quantidade de vezes que a gente consegue perdoar a pessoa e a gente viver bem com ela, né? Então, ter o respeito, lógico, né? E então a gente tem que sempre buscar de Deus e orar sempre a Deus para Deus guardar o nosso casamento, guardar o nosso lar, né? E abençoar a nossa família, abençoar que o nosso relacionamento seja sempre uma coisa que minha mãe sempre me ensinou e ensina até hoje, é que sempre orar para que Deus
aumente o amor, né, entre o casal. E isso é muito importante. É o que eu tento fazer todos os dias, né? Eu sempre oro e peço, Senhor, abençoa o meu casamento, aumenta o amor entre nós, aumenta o respeito, a cumplicidade, o carinho, né? Então, isso é muito importante. Então, esse eu acho que é o conselho. Então, gente, eu acho que esse é o vídeo. Foram 8 perguntas. Eu achei bem legal responder, porque muita gente às vezes não sabe muito da congregação. Acho que hoje tá entrando bastante gente da congregação. Acho que tá ficando mais fácil, sabe? O YouTube tá abrindo mais portas, assim, pra gente poder se conhecer melhor, que às vezes fica uma coisa muito engessada, todo mundo achando que, esse CCB é assim, não pode isso, não pode aquilo. Mas não, gente, não é verdade. A gente que tem que colocar isso na cabeça, a gente tem que servir a Deus, né? E ora, entrega tudo que você for fazer na mão de Deus, que é Ele que vai direcionar tudo. Então, e eu acredito também que é uma coisa assim, que se Deus coloca um desejo no nosso coração, um desejo que seja uma coisa boa, não é que você vai ter um desejo para fazer coisa errada, que aí, né, nem precisa perguntar nada, que Deus já não vai confirmar. Mas assim, se Deus coloca um desejo no teu coração e é uma coisa que vai beneficiar você, vai ser bom para a obra de Deus e vai fazer você crescer como cristão, eu acho que você tem que orar a Deus e no tempo certo Ele vai encaminhar todas as coisas. Então, gente, bom, é esse o vídeo hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Deixe seu comentário se você é da CCB, se você tem curiosidade sobre alguma coisa. Então é isso, gente. Se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Quem tá chegando aqui agora, às vezes tá, né, ficou meio perdido, porque eu voltei, fiquei nessa coisa. Mas ora por mim, né? Ora pra mim, pra minha família, que se Deus quiser, a gente vai continuar trazendo vídeos, tá? E deixe também seu comentário sobre sugestão de vídeo aqui embaixo, porque às vezes eu não tenho muita sugestão de vídeo, porque eu não faço muita coisa, né? Mas a partir do momento que você deixar uma sugestão aqui, às vezes a gente tem várias ideias e dá tudo certo. Gente, beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.